NFL na Rede Globo. A gente finalmente tem negociações entre a liga e a maior emissora do nosso país. E de brinde, será que a gente vai ter Everaldo de volta? E totalmente premiado, Shai Gilgeous-Alexander leva mais uma. Eu sou a Fabi Vinco. Eu sou a Mia Mastrocolo e bem-vindos ao Sofá do Duas na Linha. Não se esquece, como toda vez a gente tá aqui fazendo vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando dessa série de vídeos que a gente tá fazendo do Giro de Notícias. E fiquem ligados porque quinta-feira sai a parte 2 do Explicando as Posições como se fossem músicos ou bandas. Então, além de tudo isso, as nossas redes sociais estão na descrição do canal, lá no final. Dá uma passadinha de dedo aí na descrição e aí vocês vão chegar lá no link, é só clicar lá e seguir a gente direto. E como não dá pra esquecer, Esporte América, a gente ama! Lembrando que a gente tem cupom, tá aqui embaixo, Duas na Linha, o nosso cupom, 10% de desconto em todo o site. Então corre lá, porque a coleção, inclusive, quero deixar um beijo pra coleção All Black, que tá maravilhosa. O dia que a gente receber, a gente vai fazer um unboxing pra mostrar pra vocês. Por favor, Esporte América, manda pra gente que vem um unboxing. E começando o nosso giro de notícias dessa semana, com linha direta, né? Porque não tá tendo como nesse canal. O Rashee Rice, que é WR do Chiefs, ele foi condenado a 30 dias de prisão lá no condado de Dallas, por causa do acidente que ele se envolveu ano passado, onde ele estava a mais de 160 km por hora e fugiu a pé sem prestar socorro às vítimas. Então, assim, fica meio difícil a gente defender o moço, né? Não vai ter como. Amigo, vai pagar aí os seus 30 dias de prisão, além da condicional e etc, não vai ter como. E acho ainda 30 dias, acho pouco. Foi pouco. Mas, enfim. E como aqui o quadro é linha direta, para começar esse pequeno canal, esse quadro, temos também mais um condenado essa semana. Jordan Edson, ele fechou um acordo com a promotoria lá, e, enfim, foi condenado a 12 meses em liberdade condicional. Ele foi preso em julho de 2024 sobre DUI, né, o Driving Under Influence, que eles chamam nos Estados Unidos. Ele tava dirigindo bêbado. Ele não tava nem dirigindo. A polícia achou ele, gente, dormindo dentro do Rolls Royce dele, na beira da estrada. Sabe? Não dá pra defender. E assim, diferente do Brasil, lá isso é uma pena que funciona. Então, sim, ele foi preso e agora foi sentenciado a 12 meses em liberdade condicional. Vamos ver aí o que a própria NFL agora vai resolver fazer com ele, né? Finalmente, fim da novela TJ Watt. O gato assinou finalmente a renovação com os Steelers. E não foi barato não, gente. Foram 3 anos com 123 milhões, sendo 108 garantidos. Lembrando que o TJ já tem um histórico de lesão, ele é um jogador incrível, deixando bem claro. Mas o histórico de lesão e a idade foi um belo contrato. Afinal, agora ele é o não QB mais bem pago da liga. E nesses 3 anos ele tá fazendo praticamente o que o JJ fez a carreira inteira, mas isso é só uma observação. Vamos seguir aqui com as renovações, que temos mais algumas. Sauce Gardner renovou com o Jets, é o cornerback mais bem pago da NFL hoje. Ele assinou a renovação por 4 anos, 120,4 milhões de dólares. Aliás, tivemos contratos e o que a gente mais teve, na verdade, foi contrato histórico essa semana, tá? E continuando nessa, a gente tem o Garrett Wilson também assinando uma extensão com o Jets de 4 anos e 130 milhões. E assim, se o Jets não quisesse o Garrett Wilson, eu queria. Tivemos 2 Jets e agora temos 2 Chiefs. Temos Trey Smith,
que também assinou uma extensão contratual com o Chiefs. E que agora é o guarde mais bem pago da liga. De 4 anos, 92 milhões de dólares, com 72 garantidos. E temos também no Chiefs, George Karlaftis, defensive end, também assinou a extensão contratual dele por 4 anos, 92 milhões, 62 milhões garantidos. É muita coisa. Gente, tá intancável os contratos da NFL. Na moralzinha, não dá mais, tá? Bom, o cap salarial já era só uma ideia, né? Agora... Como diz minha mãe, é uma história pra inglês ver, né? Ou pra boi dormir, ou da forma que você quiser chamar aí, né? Prosopopeias flácidas para acarentar bovinos. Anel novo do Philadelphia Eagles foi finalmente revelado. E, gente, que obra-prima de anel. A gente teve aí, pela primeira vez, uma bandeira no anel, e que foi a bandeira do Brasil. Deixando claro, 60 anos de anel de Super Bowl, nunca teve uma bandeira dos Estados Unidos. Beijo, Donald Trump! Mas então, no anel do Eagles agora, a gente tem uma bandeira do Brasil, onde começou a campanha. E assim, o anel tá maravilhoso. Tem até o botãozinho que você aperta, abre as asinhas do Eagle, coisa... Fala pra mim, supra-sumo. Tá fino. E, gente, que coisa linda. O nosso designer... Jason of Beverly Hills. O próprio arrasou. Seguimos falando de Philadelphia Eagles, dessa vez uma notícia não muito boa. Eles perderam um ex-jogador, Brian Beeman, de 38 anos, pra uma luta contra o câncer. O Brian Beeman, ele ajudou o Eagles a conseguir o primeiro título do Super Bowl. E ele, antes de ir para o Eagles, jogou junto com J.J. Watt no Texans. E nosso querido J.J., com toda a compaixão e carinho que a gente sabe que ele tem pelos ex-companheiros de equipe, fez ali um depoimento super emocionado, triste de perder um ex-colega de equipe. Então, os nossos mais sinceros sentimentos aos torcedores do Eagles, porque a gente sabe que isso é uma coisa muito triste de se acontecer. E continuando, a gente tem o C.J. Gardner-Johnson causando. Essa semana ele veio com bafafá no podcast, que ele tava fazendo parte, falando que os Eagles trocaram ele por muita competitividade e por medo disso, porque, de acordo com ele, a diretoria, a comissão técnica não aceitavam muito bem as suas atitudes quando ele levava ali o nível para uma competitividade mais alta. E assim... Lógico, o bafafá não parou por aí. Um falou de um lado, outro falou do outro. E ele veio, no fim das contas, pedir desculpas pra todo mundo do Eagles por tudo que ele falou. Então, assim, acho que rolou uma mágoa na saída, tá? Ah, com certeza. Com certeza. Ele falou o que falou e... Sabe quando você fala o negócio e aí você dá 5 segundos e fala... Não devia ter falado isso? Precisava ter falado tudo isso que ele falou? Não precisava. Ele podia ter ficado quietinho. Foi exatamente o sentimento que ele deve ter passado na cabeça dele ali. Porque falou e logo depois desfalou. Uma pessoa que a gente já trouxe aqui nesse canal algumas vezes chama Von Miller. Ele tava ali, né, meio apagadinho, porque ele tinha sido dispensado, né, no começo do ano, mas enfim. Ele resolveu reaparecer sendo contratado pelo Washington Commanders, num contrato de 1 ano, com 10,5 milhões de contrato, sendo 6,1 milhões garantidos. Na minha opinião, um contrato válido, ok, para o que ele ainda representa, por motivos de Super Bowl 50, que todo mundo sabe que foi ele que ganhou aquele Super Bowl ali. Ah, não. Isso é 100% de certeza, se o coitado do Ken Newton tá até hoje fazendo terapia. Mas assim, vamos ver como ele vai performar na defesa do Commanders. E eu ainda acho que, se der bom...
Vem aí a Last Dance do Von Miller, porque ele já tem 38 anos. Eu ainda acho que se der bom, ele deve fazer um outro contratinho aí e renovar por mais um ano, 2 anos. Você acha que o Von Miller vai jogar como pass rusher por mais 3 anos? Eu acho. Eu tô total chocada nesse canal, porque pra mim, de verdade, é a Last Dance dele. Não é. Posso te afirmar que não é. Eu acho... última minha humilde opinião aqui nesse canal. Vem a Last Dance do Von Miller e ele vai tentar mais um anel, porque assim, o Commanders está na briga. Mas eu acho que é a Last Dance do Von Miller. Te afirmo com 100% de certeza, fonte vozes da minha cabeça, que não é. Vocês estão o quê? Team Mia ou Team Fabi nesse final do Von Miller? Veremos o que vai acontecer daqui a um ano, mais ou menos. Eu ainda acho que ele reassina aí. Depende de como o Commanders performar. Se ele achar que o Commanders não foi tão bem assim quanto ele achava que poderia ser, eu duvido que ele volte. Se performar bem igual fez ano passado, ou até melhor com ele na defesa, eu acho que pode vir aí mais uma extensão, sim. Hablou, tá? Até que demorou pra gente falar mal de Jerry Jones nesse canal. Porque, assim, se tem uma coisa que Fazia uns vídeos aqui que ele não aparecia. a gente adora, é falar mal desse VHH aqui. E é o seguinte... E não estamos sendo detalhistas, estamos contatando um fato, ok? Tudo bem? Fechamos aqui essa informação. É sobre isso. Mas vamos lá. Micah Parsons hablou. Melhor jogador de defesa, né? Do Cowboys. Ou do Um dos time, melhores do próprio time. do inclusive. próprio time, porque se a gente for considerar e lembrar que Dak Prescott ainda tá em Fase de desenvolvimento, a coisa tá feia pro lado do Cowboys. Mas o babado foi o seguinte: o Micah Parsons entrou no último ano de contrato e falou que a extensão dele ainda só não foi finalizada porque quem tá botando o pé no contratinho é o Jerry Jones. De acordo com o gato, abre aspas, obviamente queríamos terminar logo, queríamos esse alívio, mas obviamente o proprietário sempre vai fazer com que isso se prolongue e complique mais do que o necessário. Ou seja, Jerry Jones está sentado no contratinho do Micah Parsons, que é a única coisa que presta no Cowboys. Na minha opinião, exatamente por isso que ele tá fazendo isso. Porque ele tem noção de com quem ele tá lidando. Se ele perder o Micah Parsons, eu acho que pelo menos aí, pelas próximas 2 temporadas, mas fecha o ele Cowboys. ainda tem o Dak Prescott em desenvolvimento. Mas fecha o Cowboys que não vai virar mais nada dali. Pelo menos nas próximas 2 temporadas. O Cowboys podia ter fechado uns 5 anos, mas tá tudo bem. Como já vimos nessa off-season, temos muitos casais apaixonados por aí. E dessa vez não foi diferente. Luke Musgrave, tight end do Packers, se casou com a sua ex-noiva, atual mulher, Maddie Weisner. Eles casaram em Sister, no Oregon, e num casamento total estilo cowboy. Ela, depois que casou, colocou um corpete branco com umas pedras, um chapéu branco. Assim, eu amei cowboyzão. O total estilo Cowboy Carter. O casamento foi incrível. Os dois de chapeuzão de cowboy, direto de Barretos. Só que não. Tava maravilhoso, tá? E receberam aí parabéns de várias celebridades, como a própria esposa do Jordan Love, né, que casou agora também, recentemente. E entre as pessoas ilustres que deram parabéns, uma delas foi a nossa ilustríssima Simone Biles, que também, né, pelo Owens ter jogado no Packers, jogaram juntos. Simoninha então, tem saudade do Packers, tá? Eu acho também. Vamos falar dele, que vai jogar aqui no Brasil em setembro. Justino Herbert,
que nesse momento, para mim, é Justino Herbert Volturi. Porque assim, o nosso querido quarterback do Chargers apareceu essa semana treinando com lentes de contato com proteção UV. E, gente, as lentes eram vermelhas e eles pareciam a família Volturi do Crepúsculo. Eu me senti com 16 anos, sem condições de comentar, porque assim, o lookinho do QB ficou, no mínimo, meio duvidoso. A lente em si não era vermelha, mas pelo reflexo dos raios UV na lente, ai, gente, na posição que ficou, pareceu sim que ele tava com o olho vermelho e, obviamente, eu imagino que todo mundo que tá aqui deve ter assistido Crepúsculo e lembra de como eram os olhos dos Volturi, né? Ficou exatamente igual. Então, assim, eu achei meio creepy. Precisava? Não precisava, mas fazer o que, né? O gato tá protegendo ali os olhinhos dele, etc. Vermelho não é a sua cor. Era só ter comprado uma viseira com proteção UV que dava na mesma. E faltou, tá? Porque a dona Fabi, a nossa fisioterapeuta deste canal, pistola, vocês precisam ver. Ted Bridgewater, ex-quarterback da NFL, hoje, atualmente, quarterback de um high school na Flórida, na cidade ali perto de onde ele cresceu e tudo mais, foi suspenso por 1 ano do time o qual ele era head coach, por ter, teoricamente, fornecido supostos benefícios inadmissíveis aos seus jogadores. Lembrando que esses supostos benefícios era trazer o mínimo de dignidade para os jogadores e a Fabi vai explicar melhor. Vamos lá. Passagem de Uber, de ida e de volta para o treino. Fisioterapia pós-treino, pós-jogo. Alimentação pré-treino. Pintura do campo saía do bolso do head coach. Sim, gente, eles saíram de uma season onde, numa temporada antes de Ted Bridgewater virar head coach, eles estavam com 3 vitórias na temporada e foram para campeões regionais de high school. E aí, simplesmente a liga de high school vira para ele e fala: não, você não pode prover tudo isso pros seus atletas. Irmão, é o mínimo, é alimentação, é traslado e é fisioterapia. Como é que você quer que um cara comece a ter uma performance decente se o cara não tem o que comer direito, não tem como se recuperar e não tem como ir vindo treino? Eu vou mudar aqui a chamada da notícia. Por Ted Bridgewater é suspenso por 1 ano por realmente fornecer uma maneira dos seus jogadores poderem jogar melhor. Ou simplesmente por ser um head coach. Porque é isso que um head coach tem que fazer. Gente, pelo amor de Deus, alimentação, fisioterapia, o mínimo! Ou seja, nosso querido Ponte d'Água tá sendo suspenso por fazer o mínimo. Então, assim, difícil. Difícil você ter o dinheiro e não poder fazer. Que fique claro. Não poder no fazer high school, nada, né? No high school e no college, você não pode dar incentivos financeiros para os seus atletas de acordo com, se você marcar um touchdown, você ganha $200, $300. Você não pode pagar como se fosse um salário, nem nada do tipo. Ou de acordo com a performance. Mas, isso cara, também é proibido. Fazer o básico. Mas que fique claro, ele não estava dando dinheiro do bolso dele pra ninguém. Ele só estava tentando dar uma qualidade... Gente, ele tava fazendo o básico. Ele estava tentando dar uma qualidade de treino e de jogo melhor pros atletas dele. E agora ele vai ficar fora dali por 1 ano. Espero de coração que ele recorra a essa decisão e que as coisas, por conta disso, talvez, comecem a mudar. A gente espera que sim. Porque, na minha opinião, isso foi uma das coisas mais absurdas que eu vi nos últimos tempos. Bizarro. E assim, você receber um tipo de punição por isso é bizarro. Mas vamos continuar o nosso giro de notícias. E dessa vez, temos briga de gigantes. Problemas no paraíso.
Algo que parecia ter ficado de boa, tá? Porque quando o Bill Belichick saiu do Patriots, parecia que ele e Robert Kraft continuavam na maior lua de mel. Era elogio pra cá, era elogio pra lá, mas a coisa não ficou assim não, tá bom? Depois que o Kraft falou no podcast Dudes on Dudes, que é apresentado pelo Edelman e pelo Gronk, e ele chegou e falou que contratar o Bill Belichick foi o maior risco que ele correu na carreira. Pois muito bem, Bill Belichick não gostou nada dessa palhaçada. Tomou seu suquinho de ódio e veio falar ao vivaço que quem correu o risco foi ele de aceitar ir pro Patriots, tá? E assim, eu acho é pouco. Uma relação que tinha acabado ali com um monte de elogios e nananã, te amo, virou agridoce. E assim, era questão de tempo, né? Eu sou tio Bill, eu sou Tim Tio Bill. Ai, todas nós amamos ele no draft de com um cachorro. É, mas não é só por causa disso. Quando ele chegou no Patriots, o Patriots tava uma draga. Ele não tinha o que fazer ali. Ele não tinha por onde começar a mexer no Patriots. Eu tenho um motivo melhor. Nesse canal a gente não defende milionário. Teremos ou não teremos NFL na Globo? Sim, a própria liga foi atrás da emissora pra tentar ali uma negociação, né? Ver ali o que daria pra apresentar, o que não daria. Os rumores que a gente tem ouvido por aí são que a Rede Globo teria alguns jogos de temporada regular, os jogos que acontecem fora dos Estados Unidos, que esse ano serão alguns, e os playoffs da NFC. Mas vamos deixar claro uma coisa aqui. Esses jogos seriam passados pela Sport TV e não na Globo, canal aberto, horário nobre, num domingo. Até porque, para conseguir tirar os programas da Globo de domingo, vai ser um pouco difícil. Seria nosso sonho? Seria muito nosso sonho. Mas assim, a gente vê essa movimentação da NFL que, de acordo com toda a apuração, foi que a NFL oferecendo pra Globo, eles querem aproveitar ali a exposição do canal pra continuar expandindo a NFL aqui no Brasil, que já tá muito grande. Espero que dê certo, espero que aconteça por motivos de difusão do esporte. Não, o que a gente mais quer é ver todo mundo amando a NFL. Como nós, e como os nossos amigos, e como vocês que estão aqui também. Que acompanham a gente nesse canal. Mas, bora falar de NBA? E aqui a gente começa com uma treta boa, tá? Babado, fofoca, dedo no si e gritaria, tá? Conseguiram tirar a Shaquille O'Neal do sério. E eu achei que isso nem fosse possível. A verdade é que o RG3 fez uma cagada homérica. Ele retweetou aí um tweet chamando Angel Reese de macaca e etc. E que, gente, foi horroroso. E Shaquille O'Neal ficou puto e aproveitou que tava num podcast pra falar a seguinte frase, abre aspas: se tu tuitar mais um post de macaco sobre minha Angel Reese, eu vou dar um soco na sua cara de merda. Já deu. Ou seja, o aviso tá dado. Tá certo que ali o RG3 falou que esse tipo de comentário não era admissível e etc. Mas o fato dele ter republicado transformou o comentário num grande hit. E, gente, foi horrível. E aquele negócio, fogo nos racistas. Ele retweetou pelo simples fato de pedirem para as pessoas irem denunciar o post. Mas acabou tendo o efeito reverso, aquele famoso efeitinho que a gente já conhece.
Então, Robert Griffin III deu um tiro no pé. Ai. E sejamos honestos, levar um socão ou um tapão do Shaq não deve ser das coisas mais gostosas da vida, né? Eu não queria experimentar. Nem eu. E, gente, o Shaq é quase um Buda, sabe? Ele só tem tamanho. Deixar ele puto é difícil. Lembra da história do Damian Lillard? Que foi trocado, que deixou o Giannis pistola? Então, a gente já comentou sobre isso aqui. Ele finalmente acertou seu contrato com o Portland Trail Blazers, com um contrato de 3 anos, 42 milhões de dólares. E o contrato inclui aí um player option e, além de tudo, uma cláusula a qual impede o jogador de ser trocado. Imagino eu que essa cláusula de impedir ele de ser trocado deva ter vindo do próprio jogador ou do próprio agente, para que ele não passe novamente pelo que ele acabou de passar no Milwaukee Bucks, né? E lembrando que o Lillard volta pra casa, ele já jogou por 11 anos no Blazers, e agora ele tá de volta, e assim, a gente tá doida para saber como é que vai ficar o Milwaukee Bucks, porque assim, se o nosso querido Antetokounmpo já tava pistola antes, a gente quer ver agora. Talvez faça ele jogar um pouco melhor com sangue nos olhos. A gente vai saber a hora que a temporada começar. Mas vai jogar sozinho, coitado? Vamos de ele. O homem. The man. The milf. The lenda. O Shai. Aquele gostoso. Totalmente premiado. O homem levou mais uma, tá? Ele acabou de levar o prêmio de melhor atleta masculino do ano no ESPYs, que é a premiação promovida pela ESPN e que teve também como melhor atleta feminina Simone Biles e como melhor time o Eagles. Obviamente. E assim, gente, o Shai, ele merece tudinho, que é o mundo príncipe. A gente compra. Não compro nada porque ele tá milionário e eu tô pobre pra cacete. Ele tem dinheiro, a gente não, mas então, assim, Shai... se ele quiser comprar alguma coisa, ele que compre mesmo, tá? Compra pra nós. Mas a gente te ama, tá? Não, totalmente. Sou canal... apaixonada por você, meu querido, mas nesse assim... canal somos Shai seu gostoso. Me perdoa, STA, eu não tenho dinheiro pra te comprar nada, não. E vamos falar do quê? De MLB. Acabou de rolar o All-Star Game, que aliás... foi uma loucura, foi divertidíssimo. E, gente, acabamos num Home Run Derby que foi histórico. Foi maravilhoso. E a gente teve de brinde já o anúncio da logo do All-Star Game do ano que vem, que vai rolar lá na Filadélfia, na casa do Phillies, tá? Deve estar aparecendo pra vocês aqui em algum lugar a logo, né? Já que a gente já tem, já não é mais surpresa pra ninguém. E assim, festa da firma, legal demais. A gente adora. E terminou com Home Run, foi aquela... Não, Home Run Derby foi a coisa mais legal. Nunca imaginei ver um All-Star Game terminando 6-6 e indo pro Home Run Derby, que foi incrível. Foi maravilhoso. Festa da firma, só faltou o chopp e a pizza dentro do campo, porque de resto teve tudo. E, pra terminar o nosso giro de notícias, eu vou trazer aqui mais uma informação sobre a MLB, porém, contudo, todavia, entretanto, dessa vez, com um pouco de polêmica que a gente já trouxe aqui sobre a NFL. Os jogadores da MLB vão querer participar das Olimpíadas de 2028 e eles estão autorizados a isso, tá? Na verdade, eles já queriam antes, é que eles não puderam participar por causa do calendário. Então, como a MLB entra na sua fase realmente importante e vai começar a andar para playoffs agora... Durante as Olimpíadas, eles estão no auge do calendário. Então, para eles, é muito difícil jogar. Mas, de acordo com o Rob Manfred, que é comissário da liga, com as Olimpíadas acontecendo nos Estados Unidos, existe uma possibilidade
dos jogadores poderem defender as seleções de seus países. E, além de tudo isso, não é exatamente a mesma polêmica que já trouxemos aqui, acho que no segundo ou terceiro vídeo do canal, o card vai estar aqui em cima pra vocês, sobre flag football e futebol americano. Nesse caso, é literalmente o mesmo esporte, sem nenhuma mudança. Então, eu espero e faço votos de que, se os jogadores da MLB conseguissem, sim, participar das Olimpíadas pelos seus times natais, ia ser uma coisa muito legal de assistir, porque eu acho que faz muito tempo que isso não acontece. A gente pode torcer pro Japão e pra Cuba? Pode e deve, inclusive. Vai ser incrível. Os jogadores até agora não puderam defender as suas seleções, mas vai ser muito legal se o calendário for maleável e os jogadores de beisebol puderem realmente jogar pros seus times. Então é isso. Não se esquece, se inscreve no canal, dá like no vídeo, comenta aqui o que vocês estão achando, segue a gente nas redes sociais. E sobre a Esporte América, o site da Esporte América tá aqui embaixo com o cupom, o nosso cupom de desconto. Cupom 2 na linha! O nosso cupom de desconto também vai estar aqui embaixo. Então clica no site da Esporte América e usa o cupom que tem 10% de desconto no site inteiro, para vocês aproveitarem nos produtos de MLB, NBA e NFL. Então, sejam felizes. Aproveita que a coleção All Black da NFL, gente, tá maravilhosa. Supra-sumo. Esporte América, a gente ama. Então, com o Giro de Notícias, a gente fica aqui. Quinta-feira tem a segunda parte explicando as posições como se fossem bandas ou músicos. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Próximo Giro de Notícias terça-feira. Outro vídeo quinta-feira. Tchau!